Oi, amores, tudo certinho por aí? Espero que sim, hein? Prontos para mais uma semana? Então vambora! Na nossa aula passada, iniciamos o capítulo 11, onde falamos sobre a atmosfera terrestre. E nesse novo capítulo, falamos também sobre as camadas da atmosfera e sobre a pressão atmosférica. Vimos também que o ar está presente em diversas situações do nosso dia a dia, seja movimentando as folhas das árvores ou causando grandes danos no ambiente. E na aula de hoje falaremos sobre a temperatura do ar atmosférico. Então, para começar, vamos observar a tirinha aqui no primeiro quadrinho. Ó. No primeiro quadrinho, parece estar um dia frio, porque o personagem está com roupas referentes a essa estação do ano. Mas mesmo assim, ele está tomando um sorvete. No segundo quadrinho, parece que é um dia bem quente. E também podemos ver isso pelas roupas do personagem e pelo desenho do sol. Mas mesmo assim, ele está tomando um chocolate quente. Já no terceiro quadrinho, ele está dizendo que detesta quando a estação está indefinida, pois o desenho mostra que está ventando, como no primeiro quadrinho, e que está sol, como no segundo quadrinho. E ele também está com roupa de meia estação, com blusa de meia manga e um short. E com a tirinha, podemos observar o quanto a temperatura do ambiente interfere em nossas vidas, pois vimos que o personagem variou suas roupas e comia, e o que comia também. Ah, olha só que legal. Dei uma pesquisada aqui e vi que o nome desse personagem é do Contra, e que ele gosta de fazer coisas ao contrário do que as pessoas fariam. Por isso que nos dias de frio ele estava tomando sorvete, nos dias de calor ele estava tomando chocolate quente. Por isso também que no último quadrinho ele está bem irritado, porque ele não sabia o que fazer. Bem, apesar de toda essa mudança de temperatura, a temperatura da Terra se mantém constante e está adequada à vida, e isso graças à presença da atmosfera terrestre. É assim que funciona. A luz solar aquece a superfície terrestre e o ar que fica imediatamente próximo a ela. A temperatura pode variar o tempo todo. E aqui no nosso município vemos isso constantemente. Pela manhã tá calor, à tarde chove, ou o contrário, né? Tudo uma doideira só. E essa temperatura é medida com um termômetro. Em muitos lugares há esse termômetro aqui, ó. Ele afere a temperatura em graus Celsius. Por isso aqui, ó, essa bolinha quer dizer grau e esse Czinho quer dizer Celsius. Na certa, com certeza absoluta, gente, esse lugar aí é Bangu. E só Bangu tem temperatura de 41, gente. Só lá. Meu Deus do céu. É muito calor em Bangu. Vamos avançar aqui. Falei no começo da aula que graças à atmosfera terrestre, a temperatura da Terra é mantida estável. E isso acontece por meio do efeito estufa natural. Como que acontece esse fenômeno? São alguns dos gases presentes na atmosfera que retém, ou seja, segura parte do calor vindo do Sol, evitando que ele seja perdido para o espaço. O esquema abaixo, esse aqui, cadê eu? Aqui. O esquema abaixo nos mostra isso. Então vamos ver. No número 1, parte dos raios solares, aqui, ó, parte dos raios solares não consegue atravessar a atmosfera da Terra. E isso dispersa pelo espaço, né? Os raios que ultrapassam a atmosfera terrestre, eles aquecem a superfície terrestre e o ar próximo dela, né? O calor não é absorvido pela superfície terrestre, ele retorna para as outras camadas da atmosfera. Esse calor atravessa a camada de ar e volta para o espaço, como vocês estão vendo aqui. A outra parte do calor que não consegue atravessar a atmosfera terrestre, então fica retida no planeta, principalmente pelos de efeito estufa, como o metano e o gás carbônico.
Como consequência disso, a Terra se mantém aquecida e com temperaturas adequadas, né, à vida. No entanto, é chamado efeito estufa natural. Esse esquema explica um feixe de luz solar que atinge a Terra. Isso acontece com toda a luz solar que chega aqui e não apenas com esse feixe de luz representado, tá bom? Muitos fatores como a altitude do local, a umidade do ar, a presença de plantas, ter vento e até nuvens no céu influenciam na temperatura do ar e os gases na atmosfera, como aqueles que estão relacionados ao efeito estufa. Eles também interferem na temperatura da Terra. Nós já vimos que muitas atividades humanas, como a geração de energia, envolve a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, né? São gases de efeito estufa. Eles têm essa ação e são altamente poluentes. É claro que o aumento desses poluentes faz com que a temperatura da Terra aumente, né? Pois o efeito estufa natural é intensificado e todo esse aumento da temperatura terrestre é chamado de aquecimento global. Desde a sua formação, a Terra passa por ciclos de aquecimento e de resfriamento, mas o ser humano está acelerando esse processo de elevação da temperatura. Então vamos entender esse esquema do efeito estufa, que é esse esquema aqui. Todos esses gases poluentes de efeito estufa faz com que o calor não retorne ao espaço, ficando preso aqui, e isso faz com que a temperatura média do ar seja elevada. Com isso, a quantidade de calor que se perde no espaço é bem menor. Aqui nesse esquema, podemos ver bem os gases poluentes retidos na atmosfera, que é essa linha aqui. Desde 1880, a NASA, que é a Agência Espacial Americana, vem fazendo estudos direcionados à variação da temperatura média da Terra. E é claro, olha que eu nem sou da NASA, né? Sei disso, que eles comprovaram que desde então essa temperatura só vem aumentando. Mas, nos últimos 35 anos, esse aumento ficou muito evidenciado. Um dos efeitos mais óbvios do aquecimento global é o derretimento das geleiras localizado nas regiões polares, né? No ano de 2016, ficou registrada a temperatura média do ar estava quase 1 grau Celsius mais alta do que a temperatura na metade do século XX. Gente, 1 grau Celsius é muita coisa quando em grande escala, tá? Pode não parecer muito quando da temperatura de uma determinada região, de um determinado estado, um determinado lugar. Mas, no geral, é muita coisa, né? Observando a representação aqui, ó, do Círculo Polar Ártico, né? Podemos ver que houve uma redução da camada do gelo significativamente. Olha aqui e olha aqui. Entre os anos de 1984, o ano que eu nasci, e 2016. Hoje, a temperatura média terrestre aumentou em 1 grau Celsius. Parece pouco, né? Mas imaginem só o que pode acontecer se esse aumento continuar. Se 1 grau Celsius já faz todo esse estrago, imaginem mais, né? Se essa temperatura continuar subindo. Lá no comecinho do ano, antes da pandemia, nós falamos sobre o sistema solar e nele vimos que Vênus e o nosso queridinho planeta Terra apresentam pequenas semelhanças. Um exemplo dessas semelhanças é o tamanho, né? Mas eles também apresentam uma enorme diferença, que é a temperatura, pois a temperatura média da superfície terrestre de Vênus é de aproximadamente 500 graus Celsius, enquanto a da Terra é de aproximadamente 14. Diferença, né? Em Vênus dá até para ficar torradinho, já chega já ficando torrado. Outra semelhança entre esses dois planetas é que as suas atmosferas são compostas de gases, mas a composição desses gases é diferente. A atmosfera de Vênus, em sua maior parte, é composta de gás carbônico, e isso a torna mais fina. E isso também faz com que
o efeito estufa nesse planeta seja muito mais intenso do que na Terra. E assim o calor fica preso próximo à superfície de Vênus, elevando demais a sua temperatura, diferente do que acontece com o nosso planeta. Aqui nas páginas 219 e na 220 nós temos as atividades dessa parte do capítulo e também são as últimas páginas das nossas aulas de hoje, tá? No número 1, vocês terão que observar o gráfico. Esse gráfico é da temperatura média mensal do município de Londrina, no Paraná, em 2016. E aí vocês vão responder as letras A, B e C de acordo com esse gráfico, tá bom? Na letra D, vocês irão fazer uma pesquisa em sites ou jornais, né? Para saber a temperatura média do ar nessa semana em nosso município. Mas olha só, se vocês abrirem um app de qualquer telefone, né, sobre o tempo, vai aparecer a temperatura média da semana inteira. Então vocês não precisam ficar pesquisando todos os dias. Um clique e pá, tá tudo resolvido. No número 2, vocês irão ligar cada imagem dessa à sua temperatura respectiva. Lembrando que quanto mais alta, mais calor, quanto mais baixa, mais frio, tá? Prestem atenção nas roupas, no local, tudo isso. Amores, ficamos por aqui nessa semana. Nos vemos sexta-feira, impreterivelmente, tá bom? Beijinhos e até lá!